Ó, seguinte, 3:09 vai virar 3:10 já já. Vou começar por aqui. E aí, foi muito importante a resposta de vocês, por quê? Porque toda a aula foi montada para passar por cima, tipo, passar pelas dúvidas que vocês têm, a gente conseguir fazer com que todo mundo saia daqui com clareza. Muito do que eu percebi foi que a galera que está lá no grupo, que geralmente acontece mesmo, a galera não tem clareza do que fazer, de como começar, meio que, apesar de ter muito conteúdo na internet e a gente ser bombardeado por esses conteúdos de venda online, de marketing e tudo mais, fica tanta coisa na nossa cabeça que a gente não consegue meio que botar na prática o que tem que ser botado, sabe? Tipo, então, a minha ideia aqui é trazer um passo a passo muito objetivo, muito prático e muito simples. Eu tentei trazer o máximo de coisas, mas o mais simples que fosse, para que a gente saísse daqui hoje com acionáveis práticos. Para, tipo assim, sexta-feira santa, você, depois que sair dessa live, falar: caraca, calma aí, deixa eu anotar isso aqui e amanhã eu já vou começar a fazer alguma coisa sobre isso. Então, antes de qualquer coisa, pega alguma coisa para anotar, pode ser no celular, mas tem que anotar as coisas que eu vou falar aqui, porque no final dessa aula, eu vou dar um bônus para vocês, eu vou dar um presente para vocês, que é uma página no Notion, que ela basicamente está reunindo tudo que eu vou falar aqui, mas que vai ser um template, né? Como é que eu posso dizer? Meio que um quebra-cabeça que vocês vão começar a construir a estratégia de vocês na prática, tá? Então, agora, vamos começar. Vou começar gerando uma identificação aqui. Pelas respostas de vocês, eu vi que ou vocês já têm um produto ou serviço de qualidade, mas vocês sentem dificuldade para atrair os seus clientes. Ou vocês já tentaram postar nas redes sociais, mas não receberam algum retorno, ou financeiro, ou de engajamento. E aí, 3, vocês sabem o que é mais ou menos marketing, venda online e tudo mais, só que vocês acham muito difícil ou não funciona com você. Vocês se identificam com essas 3 afirmações? Porque foi o que eu identifiquei. Então, se vocês se identificam, comenta aí, sim. Ou então, se vocês quiserem botar mais uma coisa que vocês pensam assim sobre marketing digital e vendas, bota aí, a hora é agora. Por quê? Mais uma vez, é isso que vai guiar todo o conteúdo aqui. Ah, coisa importante. Gente, teve dúvida? Joga no chat, joga aí nos comentários, porque uma hora eu vou parar o que eu estou fazendo aqui, eu vou parar a apresentação e eu vou olhar essas dúvidas para a gente discutir isso agora, ao vivo, tá? Quem sou eu, né? A foto não está aparecendo direito para mim, pode ser que não esteja aparecendo para vocês, mas por que vocês estão me ouvindo? Muita gente que já me conhece, são pessoas que eu troco, né, de vez em quando ali na DM do Instagram, pessoas que me pedem ajuda, mas tem pessoas novas aqui. Então, vou me apresentar, sou o Bruno Melo, prazer. Eu sou formado em marketing, tenho pós em inovação, trabalhei mais de 6, 7 anos em startups, no front do marketing ali, criando campanha todo dia. Algumas campanhas que eu já criei já faturaram milhões, só que eu sempre tive um objetivo. Eu sempre quis ter meu próprio negócio. E eu sempre tentei, eu chegava perto, mas não conseguia. Eu fazia uma coisa legal, mas não conseguia. Eu tive uma agência de marketing, esse foi o negócio que mais bombou. Eu tive clientes fixos durante algum tempo e eles me pagavam bem. Só que o modelo de negócio é muito cansativo, é bem desgastante, assim. Então eu falei, cara, vou abandonar isso aqui, vou partir para outra coisa. E o meu primeiro emprego como CLT foi vendendo roupa. Então eu peguei e falei, cara, eu gosto de vender roupa, eu acho uma parada maneira. Foi ali que eu descobri que eu queria ser empreendedor, porque eu descobri que
Eles compravam a roupa, uma blusa básica, vai, a R$ 5 por conta do volume e vendiam a 25. Eu falei, pô, isso aqui é uma margem muito boa. Se eu fizer isso para mim, eu vou estourar a boca do balão, sacou? Eu vou tirar onda. E aí pensei, bom, beleza, eu vou abrir uma e-commerce de roupa. Saí da agência, peguei, tinha um dinheirinho ainda, comecei a tentar algumas coisas. Tentei produção de conteúdo, até hoje eu produzo, é bacana e tal. Hoje eu não monetizo mais. E aí, eu, eu fiz um e-commerce para uma autopeça, validei o negócio, falei, bom, agora eu sei fazer, consegui fazer bastante venda nesse e-commerce da autopeça, vou abrir a marca. Mas aquela loja de roupa que vende blusa tecnológica, ela vende muito caro. E tinha muita gente querendo comprar. E eu fui atrás de fornecedor, consegui achar fornecedor um bom preço, um ótimo preço. Fechei o contrato com o fornecedor, e aí eu fiz uma parada. Eu fiz um estilo dropshipping, né? Eu não precisava comprar a mercadoria, eles iam produzir, eles iam armazenar e eles iam enviar diretamente para o meu cliente. Eu só precisava fazer o anúncio e mandar o pedido de venda. Foi aí que eu estourei, assim, né? Foi aí que eu realmente desbloqueei a parada, porque eu comecei a vender muito. Eu criei uma estratégia de venda que nem usava marketing, na verdade, eu só criei uma estratégia muito boa. Os anúncios começaram a aparecer para as pessoas certas, e aí a gente começou a vender bastante. Tanto que foi assim que muita gente que está nessa aula chegou até mim. Eu postei no Threads a foto da dashboard de vendas do Mercado Livre, que está mostrando lá quase R$ 5.000 de venda nos últimos 7 dias. Bom, para mim ainda é pouco, eu quero chegar mais longe, mas é a realização de um sonho. E muita gente começou a se perguntar, cara, poxa, me ensina, vamos fazer alguma coisa junto, sabe? Eu também quero vender na internet. Eu falei, tá, ensino, beleza. Aí eu criei essa aula, então agora vocês já sabem com quem você está falando e por que eu estou aqui, certo? Vamos embora. A ideia é que hoje, pessoal, vocês tenham um diagnóstico, né, uma noção do lugar onde vocês estão, que vocês entendam o ciclo de compra, que vocês entendam como atrair o cliente certo, gerar confiança, converter em venda e como monetizar isso de fato, sabe? E aí eu já começo dizendo, o problema não é o produto, o problema não é o serviço, o problema não é você, tá? Tudo isso que vocês já tentaram e não trouxe o retorno que vocês queriam foi simplesmente falta de estratégia. Eu não sei o quanto vocês já estudaram sobre marketing digital, mas existem conceitos básicos, por exemplo, funil, que parecem bobeira, mas não são. Não são. Porque essa estrutura é o que vai fazer a gente entender como a gente precisa atrair as pessoas certas para eles terem confiança com a gente e depois comprar. Fundo de funil é quando compra, vira cliente. Topo de funil é quando a pessoa nem te conhece ainda, mas te encontrou de alguma forma. Tá bom? Então, primeira coisa que a gente tem que quebrar aqui, o erro não está no que você fez, o erro não está no que você está tentando vender, é só ajuste de estratégia. Aí, obviamente, né, a estratégia em si, ela pode mudar uma coisa ou outra do seu produto, ela pode mudar uma coisa ou outra no que você está fazendo, né, nas suas ações, no seu post, por exemplo, mas tudo que você precisa é uma estratégia certa para vender o seu produto para a pessoa certa, tá? Como que os clientes decidem comprar? Ninguém compra de quem não conhece, esse é o primeiro passo, tá? Para comprar precisa de confiança, para comprar você precisa gerar valor para essa pessoa, beleza? E aí, essa escadinha que está aqui é basicamente o funil, só que invertido. Então, é como se a gente estivesse pensando, cara, o primeiro passo dessa escada é a gente fazer com que as pessoas nos conheçam, né? E eu vou dar um exemplo simples. Quando eu posto no Threads, por exemplo, e esse post viraliza, as pessoas estão me conhecendo, certo? E aí, o meu trabalho é fazer com que os posts que eu faço sejam aderentes com quem eu quero me comunicar. Então, por exemplo, eu postei a dashboard do Mercado Livre e compartilhei essa minha vitória, as pessoas se identificaram. Se eu tivesse postado qualquer outra coisa, talvez as pessoas não tivessem se identificado tanto.
E aí, além de me conhecer, elas não teriam gerado essa conexão, elas não teriam gerado essa confiança, né? A segunda etapa da escada, de uma maneira muito básica, é, através de conteúdo, você precisa gerar mais confiança ainda, você precisa gerar mais prova social. No mínimo, você precisa dizer para essa pessoa: eu existo e eu, sei lá, sou sua amiga, eu entendo sua dor, eu entendo o que você precisa, sabe? Porque aí ele vai começar, ele ou ela, né, seu cliente ideal, vai começar a entender que você é uma possível solução e você pode ajudar ela a chegar onde você quer. Por fim, a decisão final. É depois que essa pessoa já te conheceu, já tem confiança em você e já vê que você gera valor com o seu produto ou o seu serviço, você vai apresentar a sua oferta para ela. E aí, outro ponto que precisa ser desmistificado aqui, tá? Venda, às vezes, parece difícil, por quê? Porque você se sente tentando empurrar algo para a pessoa, ou então oferecer algo que a pessoa não quer. A estratégia, ela vai evitar que você se sinta assim. Por quê? Porque você vai oferecer o que ela quer, tá? Exemplo, isso é um exemplo muito básico que muita gente usa, inclusive. A pessoa está com dor de dente, tá? Você vai oferecer um, um guia de como escovar dente direito para ela não ter dor de dente? Ou você vai oferecer um remédio para ela curar a dor de dente rápido? É meio óbvio, né? Quando a gente parar para pensar esse ponto muito absurdo. Mas é assim com tudo. Então, exemplo. Eu vou me botar de novo no exemplo. Eu ofereci esse aulão para vocês. Querendo ou não, isso aqui é uma venda. Eu vendi a ideia de que dentro de um aulão eu podia passar para vocês uma visão melhor de como vocês podiam vender o produto ou o serviço de vocês. Logo, vocês me conheceram, vocês confiaram que eu podia ser uma solução, e vocês compraram a minha ideia de que esse aulão seria legal numa sexta-feira de feriado. Entendem a dinâmica? Eu não fiz um esforço, só ofereci. Ó, você está precisando aprender isso? Você está precisando tirar essa dúvida? Vamos lá para o aulão. E aí vocês entraram no grupo, agora vocês estão aqui. Simples assim, galera. É tão simples quanto isso. Nesse estágio aqui, eu tenho certeza já que vocês estão começando a pensar como que vocês conseguem botar nesse parâmetro de facilidade. Eu tenho certeza que ao fim dessa aula vocês vão conseguir, tá bom? Só que aí a gente parte para o prático, né? Então a gente pegou um conceito que tornamos de um conceito muito simples, agora a gente começar a praticar isso, botar na execução. Se a gente precisa que eles conheçam a gente, como a gente vai ser encontrado por eles, né? Como a gente vai chegar até eles. Ponto importante, aquela máxima antiga, mas que funciona sempre. Quem não é visto não é lembrado, tá? Então a gente precisa, primeiro, definir quem é a pessoa com quem a gente quer falar, definir quem é a pessoa para quem a gente quer aparecer. Isso vai definir todo o resto da estratégia. Porque se a gente conseguir definir exatamente com quem a gente quer falar, a gente vai saber onde que essa pessoa está, o que ela precisa, o que ela quer ouvir, o que é confiança para ela, qual valor ela quer ver antes de comprar de você. Entende como começa a ficar mais fácil, mais palpável a estratégia? Depois, quando você entende qual é a pessoa certa, você entende onde ela está. E aí, já vou começar a trazer alguns exemplos práticos, tá? Tem uma pessoa que está no grupo que ela jogou que o negócio dela era vender consultoria, tá? Ela é nutricionista, ela vende consultoria para empresas, né? Não necessariamente o público dela vai estar nas redes sociais. Por quê? Porque ela precisa fazer a venda para a pessoa certa. Ela precisa fazer a venda para a pessoa que vai decidir contratar a consultoria dela de regulamentação e nutrição. Só que como que você vai encontrar essa pessoa? Você vai ter que pensar. Primeiro, todo mundo está nas redes sociais, isso é óbvio, mas você tem que pensar como você vai identificar ela, certo? Por isso, muitas vezes, os conteúdos vêm com um texto falando: oi, você é tananã, você é fulano de tal. Exemplo, você é
chefe do restaurante, algo assim, sabe? Se trabalha no restaurante, você trabalha no restaurante e precisa regulamentar alguma coisa, porque a gente começa a pegar o perfil que a gente traçou e identificar ele, e quando essa pessoa bate o olho, ela fala, pô, isso aqui é para mim. Ou então, não, isso aqui não é para mim. E aí a mágica acontece, porque o algoritmo começa a entender para quem que ele tem que entregar. Então, quem ficou é a pessoa certa, ele vai identificar esse padrão de perfil, vai replicar para essas pessoas esse padrão, e quem não é esse padrão de perfil, ele vai ignorar. Show? Então, de novo, precisamos, primeiro passo, entender quem é a pessoa certa. Não adianta querer falar com todo mundo e não adianta querer achar que, tipo, só fazer um post bonitinho a gente vai chegar quem a gente quer. A gente precisa definir essa pessoa certa, porque essa pessoa certa a gente vai conseguir entender o lugar que ela está, entender a mensagem certa, falando sobre a necessidade dela, falando sobre a identificação dela, entendeu? Esses dias eu postei um conteúdo, inclusive, falando minha rotina como CLT Pro Max e empresário. Ali eu botei 2 tipos de pessoas que eu queria comunicar. Quem não é CLT e quer ser empresário, não ia ligar para o conteúdo. Assim como quem é empresário, também não é empresário, não ia ligar para o conteúdo. A gente precisa, todas as vezes que postar alguma coisa, comunicar de cara com a pessoa que a gente quer, com a pessoa certa. Show? Como que a gente constrói confiança antes de vender? Então, de novo, a gente está falando com a pessoa certa, a gente conseguiu encontrar ela. A gente conseguiu falar a mensagem certa, a gente pegou ela na dor, na dúvida, na dificuldade que ela tem. Aí a gente vai começar a trabalhar a relação com ela. Precisamos utilizar conteúdos estratégicos como ferramenta e prova de autoridade diária. Só que não só isso. Vamos supor que seu produto seja um serviço e esse serviço seja muito relacional. Eu vi muitos psicólogos ali respondendo o formulário da primeira aula. Esse é um tipo de serviço, de produto, né, que é muito relacional. Você precisa ter um relacionamento ali com essa pessoa. Pode ser via conteúdo, mas pode também ser por mensagem. Ah, Bruno, mas eu não tenho como me desenvolver esse relacionamento por mensagem. Cara, às vezes, uma reunião gratuita de meia hora, um diagnóstico, você já consegue gerar confiança, porque a pessoa vai ver que você é real, vai ver que você está dando atenção para ela, vai ver que você está interessada no caso dela. Depois, você mesmo consegue extrair mais informações do caso dela e entender como você pode ajudar e se você pode ajudar. E terceiro, você vai construir essa autoridade, né, essa confiança que vai fazer a base para vender. Segundo passo, você precisa ir mostrando como você faz o seu trabalho. E aí pode ser bastidor, mas não necessariamente, tá? O que você precisa é fazer com que a sua imagem seja aproximada dessa pessoa, tá? E aí você vai postando no stories. Eu tenho uma psicóloga, inclusive, aqui, que eu já vejo que faz isso, muito bom, continua fazendo isso, tá? Inclusive, o seu caso é só alguns ajustes de estratégia mesmo que a gente precisa fazer. E tudo que você fizer, tentar gerar identificação. Tudo que você fizer, tentar bater na dor, na dificuldade, que está totalmente de acordo com aquele primeiro passo, que é definir quem é a pessoa certa. 3, apresentar os seus resultados e depoimentos de alguém que já validou a sua solução. Por que isso é importante, cara? A venda, ela precisa ter um link com... É uma confiança, mas não é uma confiança em você. É uma confiança como se fosse uma prova de que o que você está falando já foi aprovado por outras pessoas, sabe? Então, é o que a gente chama de prova social. São os depoimentos dos clientes. É o antes e o depois. Tem a nutricionista aqui, eu já falei dela. Essa nutricionista facilmente poderia postar antes e depois. Não do corpo da galera, porque o business dela não é esse. Mas antes e depois da regulamentação que ela ajuda as empresas a terem. Psicologia, como é que a gente pode fazer isso? Cara, antes e depois, e aí tem um grande porém, né? Muitas pessoas não querem expor a sua identidade, então precisa fazer de uma forma com que a gente não exponha os pacientes,
mas dizer como a pessoa está se sentindo. Esses dias mesmo, meu psicólogo pediu para eu fazer uma avaliação no Google para ele. Uma avaliação no Google é uma prova social. Uma prova social é usada para vender mais, porque aí as pessoas veem que outras pessoas já passaram por ele e tiveram confiança, tiveram esse voto de confiança, esse resultado, né, no serviço dele. Outra pessoa que eu vi que mandou resposta foi uma consultoria financeira. Cara, exemplo prático muito bom, muito bom. Pode ser uma mensagem do seu cliente falando como conseguiu organizar as finanças, como agora está sobrando dinheiro no mês, como ele conseguiu investir, ou então prints de conta bancária, prints de balanço, que agora esses aplicativos têm balanço financeiro. Então, assim, a gente precisa também mostrar a prova do que a gente está fazendo e que funciona. Show? Porque isso é um dos artefatos mais importantes para a gente conseguir gerar essa confiança para partir para a venda. Tá? Porque, na verdade, no fundo, é isso que a gente quer. Todo mundo que está aqui quer vender algum produto ou serviço. Tá? Aí a gente vem para a parte da conversão. Se vocês conseguirem gerar essa confiança, mais da metade do caminho já foi percorrido. A única coisa que você precisa agora é fazer a oferta. Grande parênteses aqui. Às vezes, se você acertou o primeiro e o segundo passo da estratégia, você não precisa nem oferecer. As pessoas te procuram e falam, cara, por favor, me ensina, por favor, me trata, por favor, me ajuda lá na minha empresa, porque isso que você falou pô, eu estou sofrendo com isso. E aí eu toco naquele outro ponto que eu falei. Vender não é empurrar algo, é simplesmente dizer para a pessoa certa como fazer aquilo que ela não consegue fazer, como solucionar aquela dor que ela tem. Entenderam? É mais simples de fato. Só que aí, vamos lá, a gente quer vender, a gente quer transformar em dinheiro esse relacionamento, essa conversão. O que é uma oferta irresistível? Uma oferta irresistível é a gente oferecer a solução que a gente tem, e aí pode ser um produto ou um serviço, por uma condição muito incrível. E aí eu vou trazer de volta o exemplo do meu e-commerce, tá? Quando eu estava construindo o e-commerce, eu passei por todo esse processo de entender quem eu queria, qual era a pessoa certa que eu queria chegar. Eu descobri que não ia adiantar, porque eu não queria produzir conteúdo para o meu e-commerce, isso é muito importante. Eu vendi tudo que eu vendi sem produzir conteúdo. Eu não queria ficar na internet, então eu sabia que eu não ia vender se eu ficasse postando, mas eu ia vender se eu encontrasse o canal certo, e aí eu escolhi o Mercado Livre para isso. Então, meu canal foi o Mercado Livre. Eles já geram esse tipo de tráfego com pessoas qualificadas querendo comprar ali. Então, eu pensei, bom, eu sei quem é a pessoa certa, eu sei o que ela está procurando, ou seja, eu sei qual é a dor dela, eu sei exatamente as palavras que ela está procurando. E eu vou dar uma oferta irresistível para ela. Enquanto na concorrente ela vai comprar uma camisa a R$ 160, eu vou transformar o meu produto e o meu anúncio numa oferta irresistível. Preço. Eu dei a mesma camisa com o mesmo material por R$ 100 apenas. Então eu consegui aparecer para a pessoa certa, eu consegui gerar confiança de que aquele produto ia solucionar o desejo dela, ia, né, ter tecnologia o suficiente para não deixar odor na camisa, não ia amassar, não ia desbotar, ou seja, estava aderente à minha proposta com o que ela queria, e aí a oferta irresistível, nesse caso, foi o preço. Bruno, a oferta irresistível depende de preço? Não. A oferta irresistível pode ser algo que você já faz, mas que é muito além do que essa pessoa espera. Exemplo. Se nessa aula aqui, que é uma aula gratuita, que eu só combinei com vocês, que eu ia explicar um pouco mais sobre como fazer isso que eu postei no Threads, ou então como estruturar a estratégia de venda de vocês para vender online, se além dessa aula, no final dela, eu der um bônus, eu vou começar a entregar mais do que eu prometi. Ou seja, eu prometi uma aula, eu estou entregando um material, uma ferramenta, por exemplo, para vocês estruturarem a estratégia de vocês, e quem sabe eu não entrego mais aulas.
Eu estou fazendo um over-delivery. Se eu botar um preço, vai ser um pacote que o preço pode ser, sim, muito irresistível, mas o que importa é que a entrega que você vai fazer seja irresistível. A pessoa tem que parar e pensar, caraca, independente do preço, eu não posso deixar isso passar. Eu não posso perder isso. Isso que essa pessoa está me entregando, seja um produto ou um serviço, caraca, é exatamente o que eu preciso, é exatamente o que eu quero e, cara, tá muito legal, tá muito incrível isso aqui. Isso é uma oferta irresistível, é algo que a pessoa não consegue deixar passar. E o momento ideal? Qual é o momento ideal para fazer uma venda, Bruno? Ou quando a pessoa te pede, ou quando você já gerou confiança o suficiente para poder você chegar e falar, cara, vamos dar o próximo passo? Geralmente, eu não gosto de partir para esse, vamos dar o próximo passo, porque aí eu me sinto como se estivesse empurrando algo. Por isso que no Mercado Livre, as coisas fluíram muito rápido e muito fácil. Eu consegui criar uma oferta dentro de um produto que as pessoas queriam, num preço muito bom, estava tudo muito encaixado, sabe? E aqui não é diferente. Aqui eu estou dando essa aula para vocês, eu preparei um bônus depois, e daqui a pouco, quando a gente tiver um relacionamento legal, muitos de vocês vão chegar para mim e falar, cara, beleza, mas tá, eu preciso disso, além da aula, acho que a aula foi boa, mas eu preciso de mais. Vamos fazer? E aí eu vou falar, beleza, então, o preço é esse. Vamos. E aí as coisas acontecem, tá? Esse é o meu modelo, essa é a forma como eu gosto de vender serviço, expertise ou produto. Eu não gosto de ficar tentando empurrar, eu não gosto de tentar, sabe, tipo, compre, eu não gosto disso. Eu gosto de fazer uma estratégia mais aderente primeiro para que a venda seja natural. E eu acho que talvez vocês devam focar nisso também. E o material que eu vou passar para vocês no final vai ajudar vocês a estruturarem passo a passo isso que eu estou falando, tá? Tornar natural o processo de venda. Tá, Bruno, beleza. Entendi que existe um processo, entendi que existe uma estratégia, mas como eu posso monetizar isso? Existem várias formas, eu trouxe algumas delas aqui, só que eu não quero me limitar nisso aqui, tá? Muitos de vocês trouxeram para mim que vocês estão tentando vender um serviço padrão, tá? Nas respostas de vocês, o que vocês mais disseram que estão tentando vender é serviço. Por isso que eu estou, inclusive, tentando trazer uma abordagem muito de serviço. Mas o que eu quero que vocês pensem aqui é muito além do que está no slide. Eu quero que vocês pensem o seguinte. Primeiro, eu ofereço alguma coisa que o cliente pode fazer sozinho? Alguma ferramenta? Algum passo a passo? Sabe? Algum guia? Eu ofereço alguma coisa que ele pode fazer sozinho? Esse é um ponto. Esse é um tipo de produto. A camisa, produtos físicos, por exemplo, podem entrar nisso também. É uma coisa que eu não preciso estar com o meu cliente para poder ele consumir o produto. Eu vendo, ele pega a camisa e veste e acabou. Depois, tem alguma coisa que eu posso fazer por ele? Né? Então, exemplo, tem um designer aqui também que eu conheço que é perfeito, cara, eu amo o seu trabalho. O tipo de serviço dele é fazer pelo cliente, tá? E aí pode ser um serviço de fato, você executar pela pessoa. De novo, a consultora financeira que está assistindo essa live, se você pode fazer por ele, né, a organização financeira, você extrai os extratos, você mapeia quais são os gastos, você bota numa planilha, você cria o orçamento mensal desse teu cliente, você está fazendo algo por ele. Depois, tem algo que você consegue fazer com ele, com o teu cliente, e aí a gente já entra numa parada mais cara, porque o seu tempo tem que ser caro, o seu tempo tem que ser valioso. Quanto mais disponível você tiver, menos é o retorno sobre o seu tempo, porque se você está muito disponível, qual é o valor que você tem? Então, esse último é onde as coisas realmente ficam caras, porque você está vendendo a sua hora para alguém, para solucionar o problema de alguém, e se você soluciona, se você gerou confiança suficiente, se você tem provas que você soluciona de fato aquele problema dessa pessoa, você pode cobrar caro.
Exemplo, marquei uma consulta com uma médica agora, uma psiquiatra. R$ 500 a consulta. Eu tenho plano, então tá tudo certo. Mas R$ 500 a consulta. Eu acho que foi a consulta mais cara que eu já vi na minha vida. Não faço parte do ramo da saúde, né? Mas eu fiquei, cara, assustado. Porque eu não vou passar uma hora com ela ali. Eu não vou passar uma hora com ela ali. Eu vou falar do meu problema, ela vai fazer uma certa análise e depois vai me dar uma receita e acabou. R$ 500. Assim como tem pessoas que eu conheço que oferecem mentorias, consultorias de R$ 1.000. R$ 1.000 por uma hora. Por quê? Porque essa pessoa sabe com quem está falando, criou uma estratégia para conseguir encontrar essa pessoa certa, criou uma estratégia para conseguir gerar muito valor e muita confiança, e as pessoas pedem pelo serviço deles, sabe? Agora, vamos falar de produto? Produto. Como você vai monetizar produtos? Como você pode monetizar produtos? Eu diria para vocês começarem como eu comecei, tá? Marketplace. E aí a gente tem vários hoje. Mercado Livre, Shopee, Amazon, tá? Esses são os 3 principais, mas tem vários outros que você pode vender. TikTok Shop, mano, TikTok Shop tá vendendo muito. TikTok Shop tá vendendo muito, 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 tá? Se você já tem um produto, perfeito. Cadastre o seu produto nessas plataformas. E aí a dica de ouro aqui é: entenda muito bem quem é o teu público e como eles pesquisam pelo teu produto. Porque aí você vai pegar essas palavras-chave que eles pesquisam, vai botar no título, vai botar na descrição, vai botar nas fotos. Automaticamente, quando as pessoas pesquisarem pelo teu produto nesses marketplaces, eles vão encontrar o teu produto, vão entrar na página do teu produto, vão ver se aquilo realmente era confiança. E aí você precisa de fotos boas, você precisa de uma descrição boa, você precisa ter aquele indicativo da loja, né, num sinal bom. Mercado Livre é vermelho, laranja, amarelo e verde. Eu sempre tive no verde, então sempre gerei confiança a partir desse princípio. Agora, se você não tem seu produto, cara, Google, você vai no Google e vai pesquisar fornecedor de tal produto. Foi assim que eu fiz. Até tentei entrar em contato com algumas que eu tinha conhecimento, mas tive que pesquisar no Google e aí depois automaticamente os anúncios dos fornecedores apareceram para mim nas redes sociais. Enfim, vai conversar com o fornecedor, vai negociar o pedido. Se ele fizer estilo dropshipping, tenta para validar a sua demanda, ver se as pessoas realmente estão querendo comprar esses produtos. Mas o que importa aqui é, você precisa monetizar. Essas são as formas principais. Serviço, e aí tem aquelas 3 formas, né? O que você vai oferecer para ele fazer sozinho, o que você vai oferecer para você fazer por ele, e o que você vai oferecer para você fazer com ele. Depois, produto, que também cabe ali no oferecer para fazer sozinho. E tem um terceiro ponto que eu queria falar para vocês de oportunidade para monetizar. Existem lojas hoje, calma aí que a dicção deu uma falhada aqui. Existem lojas hoje que elas oferecem uma comissão para produtos que já estão anunciados. O Mercado Livre, eu estava no Mercado Livre Experience no ano passado, eu fui lá convidado do Mercado Livre, o Mercado Livre me convidou para eu ir lá, para entender as tendências da plataforma. O que está chegando de novo? O que está, sabe, tipo, funcionando muito? O que a gente pode usar para poder vender mais? E aí a gente, estou falando como lojista. Eles lançaram a plataforma de afiliados. E aí, quando, né, se você tem uma certa relação com o marketing digital, você lembra que afiliado, lá no passado, era de produto digital, era de infoproduto. Porque como é que funcionava? Você se afiliava a um produto, e-book, curso, qualquer coisa, e aí você começava a gerar conteúdo, gerar tráfego para aquela página de venda, para as pessoas comprarem aquele conteúdo, aquele produto, enfim. E aí você ganhava uma comissão. É basicamente isso, só que agora com produtos. Os marketplaces estão fazendo isso. Shopee Vídeos, Mercado Livre Afiliados, TikTok Shop. Amazon, eu não sei. Eu não sei se tem isso na Amazon, tá? Uma limitação minha.
Mas, só nessas 3 plataformas que eu já falei, tem muito produto anunciado que tem possibilidade de você se afiliar. E aí, como é que você vai fazer? Você pode criar uma página sem aparecer, só criando vídeo de inteligência artificial sobre aquele produto. Vai postando, tem que viralizar, tem que ter um fator viral, então tem que ter uma estratégia para aquilo. E aí as pessoas vão sair do teu vídeo direto para a página do produto e vão comprar e você vai ganhar uma comissão. Eu conversei com uma pessoa no Threads que veio do post do Mercado Livre que falou que estava fazendo R$ 1.000 assim, tá? Então, essa é uma possibilidade também, é uma possibilidade extra, tá? Para quem quer fazer uma renda extra, para quem quer começar a monetizar e depois criar um plano de investimento para poder fazer o seu próprio produto, fazer sua própria loja, fazer seu próprio serviço, por que não? Tá? Então a gente tem 3 opções aí para monetizar na internet já essa semana e entendendo teu perfil ideal de cliente, entendendo como você vai gerar confiança, como você vai chegar até ele e como você vai vender. Show? Beleza. Agora, eu preciso que vocês comecem a desenhar o passo a passo de vocês. Lembra que eu falei? A ideia é sair dessa live com uma parada acionável, sabe, tipo, cara, eu vou fazer isso amanhã e vou começar a testar. Primeiro, anota quem é o teu público ideal, para quem você vende, tá? Para quem você vende, quais são as necessidades dessa pessoa. Depois, qual o problema dessa pessoa eu estou resolvendo? E aí você vai dar match com a necessidade dessa pessoa. Aqui tem que entrar algo que a gente chama de proposta única de valor, PUV. Eu ajudo tananã, a fazer tananã, em X tempo, sabe? Isso é uma proposta única de valor. Então, sei lá, vou formar uma proposta única de valor aqui para mim agora, nessa live para vocês. Eu ajudo prestadores de serviço a fazerem sua primeira venda online digital em até 30 dias. Fiz a minha proposta de valor aqui agora, para exemplificar para vocês. Isso é uma proposta de valor. É o que você faz, a quem você ajuda, o que você faz, o que você faz, né? O que você soluciona de problema e em quanto tempo. Isso já ajuda a você comunicar para o teu cliente ideal, primeiro, se você consegue resolver o problema dela, e depois, o que você faz de fato. Por fim, você precisa mapear onde os seus clientes estão nos canais digitais. Desculpa. Cara, todo mundo está na rede social. Vou botar na rede social. Eu descobri, eu tô com um projeto numa empresa que é um software, né? E aí eu comecei a pesquisar sobre o perfil deles e eu descobri que, apesar de eles terem 3, 4 mil seguidores no Instagram e só postarem no Instagram, o perfil ideal deles estava no TikTok, porque era um perfil que gostava de compartilhar polêmicas de políticos. Gostava de levantar a bandeira de político. Então, essa galera estava no TikTok compartilhando esse tipo de conteúdo, sabe? E eles não estavam lá. Ou seja, eles tinham uma ideia de para quem eles vendiam, tem total ideia, né, total certeza de qual problema eles resolvem, mas eles não sabiam onde o cliente estava. Eles estavam tentando no canal padrão, mas nem sempre o canal padrão é o canal que vocês precisam usar. Vocês precisam usar o canal que o seu cliente vai estar. E ponto final. Tem gente, por exemplo, hoje que pesquisa as coisas não mais no Google, pesquisa no ChatGPT ou qualquer outra IA. A IA tem que responder mostrando você. Tem um moleque na internet que ele criou um funil diferente, funil gamificado. Todas as vezes que você perguntava para a IA o que era funil gamificado, ele respondia que aquele moleque era referência naquele assunto. E dava o Instagram, dava o ponto de contato, enfim. Estar no lugar certo é mais importante do que qualquer coisa. Inclusive, o que você oferece. Estar no lugar certo vai te fazer aparecer para a pessoa certa
E aí vai, pelo menos, fazer a pessoa te conhecer e você iniciar algum relacionamento com essa pessoa. Show? Agora é o seguinte, pessoal. Vocês têm já um esboço do que vocês precisam fazer, tá? Para apresentar, eu quero falar diretamente com vocês. Vocês têm uma noção já do que vocês têm que fazer, do passo a passo, certo? E aí é o seguinte, eu preparei, eu não sei se vocês usam um Notion. Se vocês usam o Notion, eu preparei uma página que reúne todos esses passo a passos aqui do aulão para vocês digitarem e começarem a estruturar o plano de estratégico de vocês, tá? Beleza, a Jordana já falou que usa um pouco. É uma página muito simples, tá? É como se fosse um documento do Google. Vocês basicamente estão com um documento do Google, só que ele é interativo. Vocês vão responder as perguntas. Da mesma forma que vocês responderam as perguntas que eu mandei no grupo, vocês vão responder as perguntas que estão lá. Só que eu quero fazer um acordo com vocês. E aí, esse acordo, eu preciso que vocês respondam aqui no chat, tá? Primeiro, que vocês vão responder as perguntas que estão lá na página, tá? Então, responder, eu vou responder, vai. Eu vou responder. Depois, que vocês se comprometam em botar esse plano em prática para poder extrair resultado de tudo isso que a gente está conversando aqui. A gente está chegando em 51 minutos da live. Foram 51 minutos, uma hora, vai, que eu tirei da minha sexta-feira, feriado, para poder conversar com vocês sobre como a gente pode, sobre como vocês podem vender na internet, sobre como vocês podem criar a estratégia de vocês, o passo a passo, para vocês começarem a vender na internet. Bom, antes de falar qualquer coisa, preciso perguntar se vocês têm dúvidas, tá? Porque a gente já pode começar a tirar essas dúvidas aqui mesmo. Eu vou começar a ler aqui o chat para ver se tem alguma dúvida. O Osmar está falando, no meu caso, quero tomar coragem para empreender no digital. Show, Osmar. Você vai empreender como? Já tem uma ideia? Tem algum produto definido? Produto ou serviço? Isso é importante. Luísa vai responder. Isso aí. Mariana vai responder. Jonatas vai responder. Jordana vai responder, vai colocar o plano em prática. Isso aí. Ninguém tem dúvida. Tudo que eu falei aqui tá, tipo assim, perfeito na mente de vocês. Posso aqui botar um comprometimento de que todo mundo que está aqui vai fazer venda daqui a 30 dias? Ó, a Larissa botou aqui uma pergunta muito importante. Tráfego pago é importante pro momento? Eu sou um cara chato com tráfego pago. Por quê? Porque quando eu comecei no marketing, tudo era tráfego pago e eu gastei muito dinheiro já. E muitas vezes eu não consegui o resultado que eu queria. Aí eu pensei, cara, beleza, tráfego pago funciona, eu não estou conseguindo acertar a estratégia, deixa eu testar outras coisas aqui. E aí eu comecei a ver conteúdos, como fazer conteúdo viral. Consegui viralizar vários conteúdos e eu consegui vender através desses conteúdos. E aí depois, com o e-commerce, eu vi que eu nem precisava de conteúdo para vender. Era só eu achar a estratégia certa. Nesse caso do e-commerce, tem a estratégia de SEO, Search Engine Optimization. Vou botar no chat para vocês verem. É porque a palavra em inglês é fogo, né? Essa estratégia é uma estratégia que vai literalmente pegar as palavras-chave que o teu cliente está pesquisando e vai linkar com as palavras-chave que você está usando. Então, por exemplo, se o teu produto, independente do marketplace, porque tu está na internet, tá? Se o teu produto tem as palavras-chave que o teu cliente pesquisou, teu produto vai aparecer primeiro. Se o teu serviço tem as palavras-chave que o teu cliente pesquisou, você vai aparecer para ele primeiro.
Se o teu conteúdo tem as palavras-chave que o teu cliente pesquisou, você vai aparecer para ele primeiro. Então, respondendo agora diretamente à pergunta, não, eu não acho que o tráfego pago seja essencial para o seu momento agora. Eu não usaria tráfego pago. O que eu faria? Primeiro, traçaria a estratégia, passo a passo, como está na página do Notion. E depois, você, validando a tua estratégia com ações mais orgânicas, aí você usa o tráfego pago. Usando a internet, onde achar o cliente ideal? Na verdade, eu sei quem é o meu cliente ideal, só não sei como atrair ele para minha plataforma. Tá. Vamos fazer o seguinte, imagina que a internet é um shopping, tá? E tem várias pessoas passando de um lado para o outro. Cada loja é um site. Lembrando que redes sociais também são sites, tá? Então, uma loja pode ser o Instagram, por exemplo. Sabendo quem é o teu cliente ideal, você vai saber se ele está só navegando na internet, ou seja, passeando pelos corredores do shopping, ou se ele está em algum site específico. Vamos supor que o teu cliente ideal esteja no Instagram, que ele consome ali, a partir do perfil dele você sabe que ele consome os reels e você sabe que tipo de reels ele consome. Você vai ter que começar a criar conteúdos a partir do tipo de reels que ele consome, com as palavras-chave que ele procura, com as dores que ele tem, para poder, primeiro, aparecer para ele, depois fazer com que ele pare no teu conteúdo, engaje e fale, não, cara, essa pessoa aqui é legal, vou seguir e tudo mais. Ou então, não, vamos supor que ele não está na loja Instagram do shopping, ele está na loja Google. Quando ele tem uma dificuldade, ele pesquisa como resolver. Agora, por exemplo, eu estava com uma dúvida, pesquisei no Instagram como fazer tal coisa. As palavras-chave precisam estar alinhadas para que você apareça para o teu cliente ideal. Vamos supor que o teu cliente ideal usa muito IA. A IA tem que entender a partir de conteúdos na internet, a partir de artigos, de site, de blog, de posts do Instagram, porque lembra, o Instagram é um site com as palavras-chave certas que você é a melhor resposta para a pergunta dele. Entende? Outra coisa que é importante, tráfego. Por que a gente chama de tráfego pago? Né? Porque a gente paga a plataforma para poder levar o nosso conteúdo para quem a gente acha que é certo. Só que não existe só o tráfego pago, existe tráfego orgânico. Como eu falei, um conteúdo que viraliza gera tráfego orgânico. Porque a pessoa vai parar no teu conteúdo, vai ler a seção de comentários, vai no teu perfil, vai entender o que você faz e aí, posteriormente, ela vai entender o que você quer vender e se isso realmente tem aderência com o problema dela, se isso vai resolver o problema dela. Larissa, se você tiver dúvidas ainda, joga aí. Agora é a hora. Se eu conseguir satisfazer a sua dúvida, tudo bem. No meu caso, a plataforma que meu cliente usa é o LinkedIn. Acho muito mais difícil trazer conteúdo para essa rede em específico. Cara, o que é difícil? A partir do momento que você entende quem é o teu público e como você vai falar com ele, o que é difícil? Você já identificou o teu... Valeu, Larissa. Você já identificou o teu cliente? Você sabe exatamente quais são as dores que ele tem? O LinkedIn é uma rede mais profissional. Então, de fato, você vai ter que ter um tom de voz diferente. Você vai ter que ter um tom de voz de acordo com o que a rede pede. Então, por exemplo, eu não conseguiria fazer conteúdo para o LinkedIn. Na verdade, eu até faço, mas o conteúdo que eu gosto de fazer não é de LinkedIn porque eu sou muito desbocado, eu sou muito, sabe, tipo, desleixado, não ligo para nada. Então, o meu cliente ideal não está no LinkedIn. Mas se o teu tiver, você vai usar esse mapa que eu vou dar para vocês. E você vai criar o tom de voz a partir do posicionamento que você quer lá. Então, vamos supor, você está querendo oferecer algum serviço para executivos, tá? Executivos de médias empresas ou grandes empresas, mas que estão ali transacionando. E aí você quer atender a dificuldade de, não sei, gerir um time. Gerir um time é um puta desafio, cansa pra caramba, demanda muito da pessoa.
Cara, você vai falar sobre isso todos os dias. Você vai falar sobre as dificuldades. E aí, ó, chave de. Dica de ouro aqui, tá? Joga no chat GPT quem é o teu. Chat GPT ou qualquer outro IA. As dores do teu cliente e pede para ele traçar as 5 dúvidas mais importantes, mais recorrentes, porque você vai criar os seus 5 primeiros conteúdos baseados nessas dores. Show? E aí você começa a entender. Importante, o algoritmo de qualquer rede social precisa de volume, ele precisa de dados para poder bater o martelo em algo. Então, para ele entender que o teu conteúdo é relevante, você vai precisar postar pelo menos, sei lá, 10 vezes. E por isso que é importante você pegar muito bem o perfil do teu cliente, porque você vai fazer conteúdos que sejam aderentes com o perfil do teu cliente, com as dores dele, que vão, sabe, tipo, comunicar de fato com ele. E aí, conforme você for postando e as pessoas forem interagindo, as pessoas certas forem interagindo, o algoritmo vai entendendo, cara, então é essa pessoa aqui que ela quer conversar, então calma aí, deixa eu começar a jogar mais para ela. Teus conteúdos não estão perfumando como você queria, vai testando coisas diferentes. Cara, testei isso aqui, não funcionou. Testa outra dor. Vai testando. Ou então, testa outra abordagem. Fiz foto, fiz um design. Agora eu vou testar um vídeo. Agora eu vou testar um carrossel. Agora eu vou testar um texto. Sabe? Vai ter que criar uma estratégia. É exatamente isso que eu vou entregar para vocês no mapa. Luísa, eu sei quem é meu cliente, consigo atender as dores dele, mas não consigo atrair ele. Qual é o seu serviço? Me fala aí no chat. E comentem aí, galera. Vocês gostaram? Vocês gostaram da live? Ah, show. Tem uma outra pergunta aqui. Melhor forma de achar o seu cliente ideal? No caso, achar, você está falando de encontrar onde ele está, certo? Se for isso, eu vou juntar com a resposta da Luísa, consultoria de alimentos. Beleza. Consultoria de alimentos, mas você faz essa consultoria de alimentos para restaurantes, você faz consultoria de alimentos para quem especificamente? Vamos lá, tem que definir direito quem é o teu público ideal. Mas enquanto você vai respondendo aí, vou responder ao Jonatas. Jonatas, como você vai achar o teu cliente ideal? Primeiro, você tem que saber quem é ele, como a gente já falou. Depois, já sabe quem é ele? Você vai ter que entrar em contato com ele de alguma forma. Se você já tem clientes, você vai entrar em contato com os seus clientes passados e você vai perguntar, cara, qual site você usa, qual rede social você usa, onde você costuma pesquisar sobre as coisas, como você me encontrou. Ah, foi indicação, beleza, mas essa pessoa me conheceu onde? E aí você tem que começar a puxar esse fio. Uma outra alternativa é você pegar o ChatGPT ou qualquer outro IA e falar, ó, esse é meu perfil ideal de cliente, essas são as dores, como eu consigo achar ele? Quais são os canais que você acha que ele está? Aí você vai começar a testar os canais que a IA oferecer para você como resposta. Essa é uma forma de encontrar também. Luísa respondeu, supermercados e restaurantes. Tá. Depende. Vamos lá. Supermercado tem hierarquias diferentes, né? Tipos diferentes de supermercados. Mas, se for de bairro, talvez o que você precise fazer é ligar para lá, direto, e falar: olha, eu sou fulana, eu queria falar com gerente. Oi, gerente, tudo bem? Eu sou Luísa, eu vi que vocês. Aí fala o mercado, vi que vocês estão ali, né? Mercado super bom, sei lá. Mercado super bom e tal, vocês oferecem. Eu fui no mercado de vocês, vi algo errado. E aí, isso aqui é estratégia, tá? Tem que pegar alguma dor. Vi algo errado. E, cara, eu queria oferecer ajuda para vocês.
que você acha de a gente tomar uma conversa, tomar um café ou então ter uma conversa aqui? O que você acha de a gente trocar uma ideia sobre isso? Porque eu sou formado em nutrição, eu consigo te ajudar nisso. Ele não vai te conhecer, então pode ser que você leve um não de cara. Mas a ideia ali é você criar relacionamento. Poxa, eu passei aí de novo, sabe? Tipo, vi que continua errado, cara. Isso aí pode dar problema, a vigilância sanitária pode, né, enfim, embargar vocês. Vamos tomar um café, cara. Deixa eu te contar como é que a gente pode resolver isso, mas essa é uma forma de abordagem. Outra forma de abordagem, networking. Networking pode ser o canal que o teu cliente está. E aí, como é que você constrói networking? Networking, em tradução, é rede de contatos, tá? Para quem não entende inglês, networking é como você usa pessoas para você chegar onde você quer. Networking pode te levar onde você quer. Eu estou aqui na minha sacada olhando um restaurante que eu sempre vou e eu conheço a dona. A dona desse restaurante é um contato meu. Eu consigo te apresentar. Então, existem pessoas nos teus contatos que conhecem outras pessoas que são donos de restaurante, ou então que conhecem alguém que é dono de restaurante, e você consegue fazer o seu caminho de indicação ali. Poxa, mas como é que eu vou vender para essa pessoa? Volta lá nos pontos que eu falei. Você não vai vender de cara, você vai, primeiro, conhecer essa pessoa. Depois, fazer uma geração de valor, você vai conversar, você vai mostrar que entende o assunto, você vai mostrar a identidade, você vai mostrar a autoridade. Depois, quando você tiver confiança suficiente da pessoa, talvez essa pessoa, mesmo antes de ter confiança, fala: calma aí, vamos marcar uma reunião? Eu preciso disso que você está falando, sabe? E aí as coisas acontecem. Agora, no seu caso, como é um caso muito específico, eu acho que conteúdo é difícil. Porque, geralmente, conteúdo, as pessoas estão querendo relaxar, não sei se tem muita aderência com resolver o problema, mas você tem que testar. Pega o teu perfil ideal de cliente, lista as dores que ela tem e posta. Posta com estratégia, posta falando sobre a dor, posta falando sobre como você consegue resolver aquele problema, posta falando sobre como o seu conhecimento vai totalmente de acordo com a dificuldade que ela está passando, sabe? Pegou a visão? E tem que testar com frequência, não adianta fazer 1, 2 posts e esperar que isso magicamente vai acontecer. Beleza, pessoal? Temos mais dúvidas? Não temos mais dúvidas? Legal. Ó, seguinte. Eu falei para vocês que podia ter um bônus e tem, tá? Eu vou botar no grupo. Quem não estiver no grupo, quem por acaso tá nessa live e não tá no grupo, manda no chat, manda uma DM, manda uma mensagem, faz sinal de fumaça. Eu vou mandar no grupo o link para a página do Notion, para vocês começarem a fazer essa estratégia de vendas online, tá? Detalhe, eu criei um grupo, outro grupo específico para fazer um desafio, tá? Desafio da primeira venda online em 30 dias. Que grupo é esse? Esse grupo é mais específico porque é um grupo que a gente vai aprofundar os temas que a gente falou aqui na aula e a gente vai cobrar de fato, vai ter mais assunto, vai ter mais ferramentas, vai ter um acompanhamento dedicado e a gente vai, no final das aulas, analisar o plano. Esse grupo, quem tiver interesse, poucas pessoas vão entrar, porque é um grupo que eu vou precisar dedicar mais do meu tempo, então eu vou cobrar um valor simbólico para isso, mas serão 4 aulas que a gente vai fazer um apanhado profundo de como construir a estratégia, utilizando a ferramenta que eu vou dar para vocês e utilizando outras ferramentas. E no final, a gente vai botando essas ações em prática. No final, chegando no final dos 30 dias, a gente tem que ter, é obrigatório ter, pelo menos uma venda ou R$ 1.000 em vendas. Aí vocês que escolhem. E eu vou dar um bônus para vocês. Tá?
Mas esse grupo, o mapa que eu prometi para vocês, não depende desse grupo, tá? O mapa é um bônus da aula. Eu vou dar para vocês lá no grupo que a gente tem. Quem quiser entrar nesse grupo do desafio, do acompanhamento, manda mensagem para mim, que eu passo o link para vocês do grupo e a gente segue. Vamos fazer a primeira venda de vocês online. Cara, teve dúvida? Me chama. Me chama no Instagram, me chama no WhatsApp, me chama, sei lá, pelo Notion. Me chama porque vocês precisam fazer a venda de vocês e vocês vão ver que é mais simples do que parece. Tá bom? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Faz muito tempo que eu não faço aula assim. Eu gostei de ter vocês por aqui. Obrigado pela participação, tá? E daqui a pouco eu mando o mapa lá no grupo. Show, pessoal? Abraço.